Então, aí a resposta é descreve os jardins e os pátios de Oiteiro. 2. O fragmento 2. O fragmento textual 2 faz referência às obras Oiteiro de Madalena Antunes, a autora focaliza os jardins e os pátios de sua casa, destacando alguns vegetais, que são plantas, que são os sujeitos das orações. No caso a seguir, complete com os predicados desses sujeitos: vegetais, sujeitos, as sodeiras, os jarmineiros, os mimos do céu, as angélicas, um oiticeiro. O que se diz sobre esses sujeitos? Então, as roseiras, a resposta aí, elas transbordavam de latas de querosene. Os jarmineiros, eles cresciam por jantes, beirando os velhos muros gretados da casa grande. E os mimos dos céus afroujavam o solo como rosas borboletas de asas despedaçadas rolando pelo chão. E as angélicas afloravam de varetas verdes que se inclinavam, salpicadas de estrelinhas brancas como um cajado de São José. E um antizeiro, aí na frente você irá colocar, dava sombra às crianças e abrigava os recheios dos peitos amarelos, encontros vermelhos, ok? Aula 3. O que fala dos sujeitos? Parte 2. 1. Discuta com seu professor a possibilidade de complementação para os verbos em destaque. A. Mariana dormia. B. No recreio, os estudantes utilizam. C. A professora precisa. Estudando a língua. Verbo intransitivo é aquele que expressa sentido completo, portanto, dispensa um cumprimento. Exemplo, as camponesas sorriam. Verbo transitivo é aquele que precisa de complemento para completar o sentido na oração. Eles podem ser diretos ou indiretos. Transitivo direto, os comportamentos ligam seu verbo de forma direta, sem necessidade de proporções. Exemplo, as camponesas pregaram flores. Transitivo indireto, o complemento liga seu verbo de forma indireta com a necessidade de preposição. Exemplo, as camponesas necessitavam de materiais adequados para o trabalho. 2. O verbo destacado precisa de complementação de forma direta ou indireta, ou seja, eles são transitivos diretos e indiretos. Identifica a transitividade desses verbos conforme a legenda a seguir, indicando o respectivo complemento. Verbo transitivo direto, VTD. Verbo transitivo indireto, VTI. A. Guardo com devoção as lembranças do meu primeiro dia de escola. Então, a resposta é VTD, que é um transitivo, é um verbo transitivo direto, e um complemento que traz a lembrança. B. A folhinha pregada às paredes de vasta sala de jantar marcava 25 de maio de 1887, dia do meu aniversário. Resposta: VTD, verbo transitivo direto, e o complemento, a sua data de aniversário. C. As crianças, à hora do terço, levavam arcos de boninas enfiados em palitos de coqueiro. Resposta: VTD, verbo transitivo direto, e os complementos são os arcos de boninhas, ok? D. Apertava solos ao peito. Resposta: VTD, comprimentos açosas. Maltratava os cravos, languidos e sedosos. Resposta: VTD, comprimento os cravos. F. E os pobres cravos rolavam pelo chão, alvos e crespo, como cálices sem pé derramados odores. Resposta: VTI, comprimento pelo chão. 3. Observe as orações que foram extraídas do texto explanado na aula anterior. Pelo contexto, indique se os verbos necessitam de comprimentos e sua transitividade. Orações: o sol cobre. O comprimento é o pátio. E a precisão comprimento, daí está basicamente aí a resposta. A poeira forma uma película. Os negros chapéus de sol dos homens e as pitangas sombrias da senhora sobe e desce. Então, aí é uma. Precisa de comprimentos? Não precisa, ok? Um rapazola atravessa, que significa um comprimento, o pátio. As pessoas caminham, o comprimento, em direção à rua. Então, aí as pessoas saltam, o comprimento é dos bondes. Um rapazola sobe, então, um comprimento, as escadas.
Os trampolins em fileiras ao centro da praça beiram como ágatas e as suas pelecas e dormem resignificamente. Aí o comprimento não precisa, ok? Texto 4. Texto biográfico. Eu ou ele. Para saber mais, o gênero textual biografia tem por objetivo relatar fatos de vida de uma pessoa ou de si mesmo. A palavra biografia vem do latim, que tem o seguinte significado: bio, vida, e grapho, escrita. Portanto, biografia quer dizer escrita sobre a vida. Geralmente, escritores, políticos, poetas, artistas, pessoas que se destacaram ou se destacam em qualquer atividade fazem biografias, o que não impede que uma pessoa desconhecida possa ter a sua. Nesse gênero, são apresentados os acontecimentos em ordem cronológica, por exemplo, a data de nascimento, b, principais feitos, c, principais obras, d, curiosidades, d, morte, se a pessoa for falecida. O texto biográfico pode ser classificado de acordo com o foco em que as ações são apresentadas pelo enunciador, podendo ser em primeira, quando diz respeito a si, ou terceira pessoa, quando faz referência a outra pessoa. Biografia, relato de vida de uma pessoa, parte de um estudo documental, onde se pesquisa a vida e a época dessa pessoa. Nesse caso, é escrito em terceira pessoa. Autobiografia, o autor fala de si mesmo, por isso é escrito em primeira pessoa. Ele relata acontecimentos marcantes de sua vida ou enfoca em uma experiência específica. 2. Leia o texto 1 e 2 e responda as questões. Texto 1. Eu sou Afonso Henrique de Limas Barretos, tenho 22 anos, sou filho legítimo de João Henrique de Lima Barreto, fui aluno da Escola Politécnica. No futuro, escreverei a história da escravidão negra do Brasil e sua influência na nossa nacionalidade. Texto 2. Maria Madalena Antunes de Oliveira, nasceu no dia 25 de maio de 1880, no Engenho Oiteiro, município de Ceará-Mirim, e filha do coronel José Antônio de Oliveira e Joane Soares de Oliveira. Ela se casou com Olímpio Varela Pereira, passou a assinar Maria Madalena Antunes Pereira, tornando-se a partir de 1958 mais conhecida como assim a moça do Oiteiro. Para os que conheceram a escritora Madalena Antunes, era uma criança alegre, virtuosa, cheia de amor pela família, pelos irmãos Juvenal Antônio de Oliveira, que foi poeta, Estervina Antônio de Lemo, também poeta, e Ezequiel Antônio de Oliveira. Do Engenho Oiteiro, Madalena Antunes mudou-se com a família para Natal. Já pela época, escrevia seus manuscritos no palco do velho terraço da casa da Avenida Hermes de Fonseca, de 700, a título de fuga de seu momento de solidão. Madalena Antunes morreu em 11 de junho de 1959, na mesma casa onde veio morar em Natal. Tarcísio Jurger. Os fragmentos 1 e 2 são exemplos de texto biográfico. Um deles é uma biografia e o outro é uma autobiografia. No cada segredo, identifique e apresente as características de cada um. O texto, a biografia, a autobiografia e as características. Então, a biografia é o texto 2. As características, o autor do texto fez uma pesquisa prévia e apresentou a biografia de Madalena Antunes, que está escrita em terceira pessoa do discurso, e a autobiografia é o texto 2. E as características, o autor do texto é quem faz o seu próprio histórico de vida, portanto, é escrito em primeira pessoa. B. No texto 1, várias orações têm o eu como sujeito, fazendo referência a Lima Barreto. No texto 2, Madalena Antunes, ela é o sujeito de várias orações. No quadro abaixo, escreva o predicado desse sujeito, ou seja, o que se diz sobre eles. Sujeito, ela, Madalena Antunes. Predicado. Então, na primeira linha, como forma de resposta, nasceu no dia 25 de maio de 1880, no Engenho Oiteiro, município de Ceará-Mirim. Na segunda linha, é filha do coronel José Antônio de Oliveira e Joane Soares de Oliveira. Terceira linha, casou-se com Olímpio Varela Pereira. Eu, Lima Barreto. Os predicados tenho 22 anos. Na segunda linha, sou filho legítimo de João Henrique de Lima Barreto. E na terceira linha, fui aluno da Escola Politécnica. Aula 5. O que são memórias? Para saber mais, memórias é o gênero cujo o autor relata fatos de sua vida. O texto de memórias apresenta as seguintes características. 1. Traz fatos vividos para quem escreve, situado no tempo e no espaço. 2. O autor seleciona aqueles momentos marcantes da vida e os relata.
3. Traz marca de subjetividade, ou seja, revela emoções, sentimentos, por isso não são conhecidos também como memória literária. 4. Geralmente são narrativas como fontes, marca de descrição, por exemplo. 5. O narrador do texto das memórias em que escreve, por isso o texto é em primeira pessoa, eu ou nós, destacando sob seu ponto de vista todos os acontecimentos. 6. Apresenta uma reflexão sobre a vida atual. 2. Leia o texto e em seguida responda as questões. Reminiscência. No outono da vida, recorda a infância e abre o ponte de luz na entrada abandona do passado. Guardo com devoção a lembrança do meu primeiro dia de escola. Maio, ainda hoje, o contemplo. No mirega da imaginação, no pódio de suas flores, na renovação das suas meses, sentido em tudo a poeira das desilusões, provilando as trilhas dos passados. Estávamos no horteliro, a folhinha pregada à parede da vasta sala de jantar marcava 25 de maio de 1887, dia do meu aniversário. Eu fazia 7 anos de idade, logo pela manhã, as camponesas mimosearam-me com flores que eu pus no altar da Nossa Senhora, improvisando nos aprendiz de nossa velha casa de campo de biqueiras e janelões envidaçados. As crianças, à hora do terço, levaram arcos de boninhos enfiados em palitos de coqueiros. As camponesas sorriam para Nossa Senhora e ela sorria para as camponesas. Feliz é o simples que sabe ser como o ar, a árvore, o rio, simples, mas simples sem saber. Recordo-me o artilheiro e ela minha infância forte, perene na qual procura, vez por outra, nos momentos de desânimo, aquela paz brefazeja que as crianças desperdiçam, o homem ambicioso e os velhos recordam. Atrai-me o culto das flores, adorando-se sentir-me feliz, ungia-me das vibrações estranhas, extasiando-me diante de belo. Era a promessa de puberdade intelectual e humana. Apertava as rosas ao peito, sem lhes sentir os espinhos, mas maltratava os cavos, languidas e sedosas. Talvez por não me picarem, tricavam-se destruindo as compridas hardes e os pobres cravos rolavam pelo chão alvos e crespos, como cálices sem pé, derramando os odores. Trecho da obra Oiteiro, memória de uma sinha moça, de Madalena Antunes Ferreiras Grossar. Oiteiro significa o nome de fazenda em que Madalena Antunes viveu. Esse fragmento textual foi extraído da obra Oiteiro, memória de uma sinha moça. Em todas as obras, observamos esse tom memorialístico. Portanto, qual seria o objetivo comunicativo do texto? Resposta: no texto, Madalena Antunes tem por objetivo comunicativo relatar momentos da sua vida ou experiência, ou seja, suas memórias. B. Em que local, espaço ou ambiente a autora Madalena Antunes Ferreira situa suas memórias? Resposta: Madalena Antunes relata as vivências ocorridas no Oiteiro, fazenda em que viveu na infância. C. Em que fase da vida Madalena Antunes Ferreira situa suas memórias? Resposta: no texto, Madalena Antunes retrata sua infância. D. A autora situa suas memórias no tempo passado, presente ou futuro. Apresente um trecho que comprove a sua resposta. Resposta: Madalena Antunes relata os fatos já ocorridos, portanto, ela situa suas memórias no tempo passado. Exemplo: estávamos no oiteiro, eu já fazia 7 anos de idade, apertava as rosas ao peito, sem lhe sentir os espinhos. E. O texto de Madalena Antunes releva muita expressividade e emoção. Em que trecho do texto podemos identificar isso? Escrevo. Resposta: adorando-se, sentia-me feliz, ungia-me das vibrações estranhas, extasiando-me diante do belo. F. Você consegue identificar no texto algumas reflexões pessoal da autora? Resposta: no outono da vida, recorda a infância e abre ponto de luz na estrada. Abandono do passado, guardo com devoção a lembrança do meu primeiro dia de escola. Lembrando que aí é um trecho do texto, ok? Nesse trecho, a autora faz uma reflexão sobre rememorar as vivências da infância. Aula 6. Memórias. Momentos que marcam o passado. Para saber mais, o pretérito passado faz referência aos fatos anteriores ao momento em que falamos. Nas memórias, podemos observar 2 tipos de pretérito. Perfeito, usado para indicar fatos já concluídos, acabados, fechados. Exemplo: de tanto me falar em minhas memórias
que uma vez Dona Beta perguntou: Mas, afinal de contas, bobinha, quem é você entende por memórias? Imperfeito, usado para indicar fatos ocorridos no passado, mas não concluído ou que se repete muitas vezes, da ideia de continuidade. Exemplo, eu fazia 7 anos de idade. Mais que perfeito, usado para indicar fatos ocorridos antes de outra ação passada. Exemplo, escreverá as lembranças da infância quando sentia nostalgia. 2. Leia o texto e responda as questões. Texto 1, capítulo 1, óbito do autor. Algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias pelos princípios ou pelo fim, isto é, se porria, em primeiro lugar, o meu nascimento ou a minha morte. Suponho ou uso vulgar dessas seja começar pelo nascimento. Duas considerações me levaram a adotar diferentes métodos. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defrutor autor para que a campa foi outros versos. Segundo, é que um escritor ficaria assim mais galante e mais novo. Dito isso, esperei às 2 horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869 na minha bela chácara de Catubim. Tinha uns 64 anos, rijo e próspero, era solteiro e possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos, verdade. É que não houve cartas nem anúncios. Acresce que chovia, peneirava uma chuvinha miúda, triste e constante. Tão constante, tão triste, que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar essa engenhosa ideia do discurso que proferiu à beira da minha cova. Vós que os conheceste, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda imperável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, essas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um cresto funéreo, tudo isso é a dor crua e má que lhe rói a natureza a mais íntimas estranhas. Tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finados, bom e fiel amigo. Não me arrependo das 20 apólices que lhe deixei. 1. Na aula 3 e 4, você analisou um fragmento textual da obra Oiteiro, de Madalena Antunes. Nele, a autora inicia o relato pela infância. No fragmento textual de Memórias Póstumas de Brás Cubas, a personagem Brás Cubas inicia sua memória a partir de que momento da vida? Em que passagem do texto podemos identificar isso? Escreva. Resposta: Brás Cubas inicia sua memória pelo momento da sua morte, podendo ser atestada pelo fragmento. A primeira, em que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço. 2. Tinha uns 64 anos, rijo e próspero, era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos. Esse trecho faz referência a fala dos funcionários da funerária ao tomar providências para o enterro de Brás Cubas. B. A fala do vendedor de jornais quando se apresentou a Brás Cubas no intuito de vender seus produtos. C. A fala de Brás Cubas que faz uma descrição temporal e social do seu falecimento. D. A fala de amigo de Brás Cubas que faz-lhe uma homenagem na ocasião de sua morte. Então, a resposta é C. A fala de Brás Cubas que faz uma descrição temporal e social do seu falecimento. 2. Tinha uns 64 anos, rijo e próspero, era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos. Em relação ao verbo destacado, é correto afirmar que a. Eles estão no pretérito perfeito e indicam fatos totalmente concluídos. B. Eles estão no presente e indicam fatos ocorridos no momento da fala. C. Eles estão no pretérito imperfeito e indicam a descrição de Brás Cubas. D. Eles estão no futuro e indica que as ações ainda vão ocorrer. Resposta C. Eles estão no pretérito imperfeito e indicam a descrição de Brás Cubas. 4. Dito isso, esperei às 2 horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869 na minha bela chácara de Catubim. Esse trecho remete ao A. Momento em que Brás Cubas recebe amigos em casa para um café. B. Momento em que Brás Cubas morreu. C. Momento em que Brás Cubas deixou para seu amigo 20 apólices. D. Momento em que Brás Cubas for ler cartas e anúncios. Resposta B. Momento em que Brás Cubas morreu.
C. Dito isto, esperei às 2 horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catubim. Em relação ao verbo destacado, é correto afirmar que A. Estar no futuro indica que os fatos ainda vão ocorrer. B. Estar no pretérito perfeito e sinaliza uma descrição. C. Estar no presente e sinaliza que a ação ocorre no momento da fala. D. Estar no pretérito perfeito e sinaliza um fato totalmente concluído. Resposta D. Estar no pretérito imperfeito e sinaliza um fato totalmente concluído. 6. No texto, observamos a percepção da chuva sobre dois aspectos. De um lado, a forma como Brás cubra, de outra, a forma como seu amigo a define. Abaixo, faça essa diferenciação. Chuva na percepção de Brás Cubra. Resposta. Brás Cubra diz, acresce, que chovia. Peneirava uma chuvinha miúda, triste e constante. Ele retrata a chuva de forma mais objetiva. Chuva na percepção de amigo de Brás Cubra. Resposta. O amigo de Brás Cubra diz: a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este, assombrio, essas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul, como um crepes funero. Ele retrata a chuva de forma mais expressiva. 2. Apresente os dois receitos textuais do quadro abaixo. Fatos já concluídos, acabados, fechados. Resposta. Alguns tempos hesitei se devia abrir essas memórias pelos princípio ou pelo fim. Outra resposta. Dito isto, esperei às 2 horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869. Fatos ocorridos no passado, mas não concluídos. Resposta. Chovia, peneirava uma chuvinha miúda, triste e constante. Outra. Tinha uns 64 anos, rijo e próspero, era solteiro, possuía cerca de 300 contos. Aula 7. Minhas memórias. Produção textual, parte 1. 1. Escreva em seu caderno as suas memórias a partir do seguinte roteiro. O texto deve apresentar introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução deve conter identificação pessoal, descrição pessoal, contexto familiar, nome dos pais, irmão, onde morou e o período escolhido para escrever as memórias e uma motivação pessoal para escrevê-las. O desenvolvimento deve conter as brincadeiras preferidas, as experiências pela primeira vez na escola, as lembranças da casa, rua ou de bairro, com descrição do ambiente, coisas que gostavam de fazer. Na conclusão, deve conter reflexões pessoais sobre a vida e os projetos que almejam desenvolver no futuro, entre outras coisas que considere importante. Aula 8. Minhas memórias. Produção textual, parte 2. 1. Após o texto escrito, troque com seus colegas para proceder às avaliações conforme o critério a seguir e depois de pegá-los de volta, faça a escrita definitiva. Então, quando que você novamente for lá e fazer as suas memórias a partir dos roteiros, que é o texto deve conter a introdução, essas coisas na introdução deve conter aquelas partes que eu acabei de ler para você. Então, você vai colocar aqui, ó, apresente introdução, desenvolvimento e conclusão, sim ou não? Apresenta o motivo que você relata as suas memórias. Há memórias da família e de outros espaços de circulação, como a escola, a igreja, o clube de escoteiro e entre outros. Há memórias da rua ou do bairro. Descreva o ambiente focalizado. Se duas coisas que dão prazer em fazer, encerre o texto com algumas reflexões, sim ou não. 2. Escreva no seu caderno o texto definitivo. Então, aí, basicamente, você irá fazer o seu texto completo, ok? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau!